Em João capítulo 7, versículo 37, nós temos uma declaração poderosa de Jesus, enquanto ele está relembrando a promessa sobre a vinda do Espírito Santo. Diz assim o texto: no último dia, o grande dia da festa, levantou-se Jesus e exclamou: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Isto ele disse com respeito ao Espírito que haviam de receber os que nele crescem, pois o Espírito até aquele momento não fora dado, porque Jesus não havia sido ainda glorificado. O nosso foco de hoje é acendendo a sede por Deus. A sede por Deus, ela está diretamente ligada a esse processo que estamos falando ao longo dessa semana de rendição ao Espírito. A rendição ao Espírito que é necessária para sermos de fato capacitados pelo Espírito. Se realmente vamos experimentar capacitação genuína e rendição completa, nós precisamos ser intencionais sobre a ativação da nossa sede pelo Senhor. Isso é um assunto muito interessante, principalmente considerando as tendências da nossa cultura vigente de ceder às satisfações momentâneas do nosso dia a dia. Hoje em dia, a nossa cultura está tão voltada ao entretenimento, a passar tempo, a todo instante, a todo momento, tem alguma coisa tentando tomar a nossa atenção, roubar a nossa atenção. Esses nossos dispositivos, aparelhos, é o celular, é o relógio, são tantas coisas no carro e a todo momento tem tanta coisa para nos manter ocupados, para nos manter entretidos. Mas esse entretenimento é um entretenimento barato, é um entretenimento vazio, porque, na verdade, é uma satisfação que não produz edificação. Agora, o desafio é como podemos ativar uma sede pelo Senhor a tal ponto que passamos a buscar não uma satisfação momentânea, mas de fato um preenchimento espiritual que seja não apenas satisfatório, mas que seja também edificante, que promova vida no nosso interior. Porque, meu irmão, as coisas que roubam o nosso tempo e procuramos para nos entreter e para passar o tempo, eu não estou dizendo que essas coisas são pecado necessariamente ou que Deus as rejeita. Não tem a ver com isso. Tem a ver com o cuidado que devemos ter como discípulos de Cristo para que não venhamos a dar mais tempo a isso do que ao Senhor. Porque, como discípulos de Cristo, nosso estilo de vida deve girar em torno de uma busca por Deus, uma busca mais intensa pelo Senhor. E você não nota o quanto essas coisas roubam a nossa atenção e nos deixam vazios? Muitas dessas atividades não produzem nem conhecimento mais elevado, algumas delas não produzem nem algum tipo de aprendizado e a gente às vezes reclama que não temos tempo para investir numa determinada área da nossa vida, quando na verdade o nosso tempo está todo escoando pelo ralo, escoando pelos nossos dedos e nós não percebemos o quanto de desperdício estamos tendo com aquele que é o nosso ativo mais valioso, o tempo que temos. Então, o desafio hoje é sermos incentivados a dar tempo ao Senhor. Ter tempo com Deus diariamente é um grande desafio e um exercício da nossa disciplina. Veja, meu irmão, a sede pelo Senhor, ela só é ativada quando nós intencionalmente buscamos nos interessar por aquilo que vai começar a aguçar o nosso apetite espiritual. Veja só, quando você está num restaurante, talvez, ou sentado para comer na mesa de casa, e você acha que não está com fome,
Até que as pessoas à sua volta começam a receber os seus pratos ou colocar o seu prato de comida e você começa a sentir aquele cheirinho de comida gostosa e você prova um pouquinho ou pega um pedacinho de um parente, do marido, da esposa ou do filho e você prova um pouquinho e aí você começa a sentir aquela junção de sabores, você começa a sentir aquela mistura de texturas e aquilo, enquanto eu estou falando com você, minha boca está enchendo d'água e aí aquilo começa a ativar em você uma fome que você nem sabia que tinha. Pois desta mesma forma funciona a nossa fome e nossa sede espiritual. E não há nada melhor do que ter sede e fome pelo Senhor. Uma curiosidade ativada, um desejo maior ativado para conhecer as coisas de Deus, para se aprofundar nas coisas de Deus. Qual foi a última vez que você teve curiosidade a respeito de uma passagem bíblica que você desejou estudá-la? Qual foi a última vez que você se lembrou de um assunto da palavra de Deus e foi buscar um livro específico para poder aprender a respeito daquele assunto? Qual foi a última vez que você sentiu a necessidade de parar o que você estava fazendo para entrar em um momento de oração com o Senhor, em um momento de adoração a Deus? Qual foi a última vez que você percebeu que o Espírito Santo de Deus queria falar com você naquele instante e você parar todas as distrações à sua volta para ter um tempo exclusivo com Deus? Entenda, meu irmão, esse momento de jejum, ele é justamente poderoso para este objetivo. O jejum, ele redireciona os nossos desejos e os nossos anseios. O jejum, ele nos ajuda a buscar essa satisfação eterna. Entenda, a satisfação temporária, ela é vazia, ela nos deixa mais vazios, buscando mais satisfação que nos faz permanecer vazios. É como um círculo vicioso. Já a satisfação eterna, não. A satisfação eterna, ela nos leva para um lugar de desejar as coisas de Deus, que nos alimenta, que traz robustez espiritual, que traz firmeza, que traz convicção, que traz conhecimento. E este conhecimento nos leva a buscar ainda mais do Senhor. E isso se torna um círculo virtuoso. Perceba como que o inimigo está querendo te manter prisioneiro de um ciclo que é retroalimentável para a sua destruição. Já o Senhor, ele quer te despertar para uma fome e uma sede que te leva para uma alimentação contínua, que é de fato edificante e transformadora. O convite de hoje é acender isso dentro de você, acender essa sede por Deus. Que coisa gloriosa! E Jesus deixa isso bem claro. O convite de Jesus, quando ele exclama: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Que coisa linda! Que coisa linda! E ele diz: quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Ou seja, a sede que temos dele faz de nós, nos torna fonte de água viva para as pessoas que estão à nossa volta. Porque eu me alimento tanto dele, que a presença dele, a palavra dele, a vida dele flui também através de mim e através das minhas ações, das minhas atitudes, das minhas palavras. E perceba quanto isso é poderoso quando Deus deixa de apenas agir em mim e ele passa também a agir através de mim. Eu percebo que muitos de nós, talvez, reclamamos de falta de tempo, ou reclamamos que Deus não fala conosco, reclamamos que o Senhor não está se movimentando nas nossas vidas, quando, na verdade, nós não estamos sendo intencionais o suficiente para ativar essa fome espiritual. Voltando ali para a analogia da refeição ou do restaurante, entenda que, se você for intencional no começo do seu dia, para ativar uma fome espiritual, quem sabe você não vai abrir um portal, uma janela espiritual onde Deus falará contigo durante todo o dia.
Entenda uma coisa, assim como a sua fome natural ela é ativada quando você sente o cheiro de algo gostoso e quando você sente o sabor de algo que te atrai, assim também a sua fome espiritual será ativada quando você for intencional na sua busca com o Senhor. Talvez você nem percebeu que está com desejo de orar, mas simplesmente pelo fato de você acordar pela manhã e ser intencionalmente levado a priorizar o Senhor durante aquele dia, você vai perceber a presença do Senhor muito mais forte no seu meio. E não é porque Deus está mais presente naquele dia do que esteve em dias anteriores. Não tem a ver com a presença do Senhor estar mais intensa. Tem a ver com você estar mais disponível para percebê-lo. O quão poderoso é isso, meu irmão? Acender a fome e a sede pelo Senhor tem a ver com estilo de vida, com disciplina, tem a ver com intencionalmente estarmos voltados para um lugar de explorar as belezas da presença do Senhor nas nossas vidas diariamente. Que coisa linda! E essa exclamação de Jesus me remete àquilo que Deus tem falado conosco ao longo de todo este ano, de rejeitarmos uma mentalidade de clientes da igreja, ou clientes do evangelho, e entendermos que somos filhos, não somos clientes, somos filhos chamados para sermos trabalhadores na sua seara, filhos e não clientes. Quando você vai num estabelecimento, num restaurante, e aí o garçom ou a garçonete não está com muita atenção, ou talvez está muito ocupada, aí ela não vem na sua mesa, não traz o menu e demora demais para vir, para tomar o seu pedido, aquilo vai gerando uma certa frustração na gente. Por quê? Porque se a garçonete não está ali para nos servir, a gente não tem acesso ao que está na cozinha. Porque nós somos clientes, o nosso acesso é restrito. Até que a garçonete ou o garçom venha para nos servir, a gente não fica satisfeito. E isso produz uma insatisfação. Aí a gente começa a reclamar do estabelecimento e tudo e tal. Ou seja, gera uma experiência que ela não é satisfatória. Agora, vamos contrastar isso com a experiência de você na casa do seu pai, na casa da sua mãe. Lá em casa, por exemplo, a geladeira é irrestrita para os meus filhos. Os meus filhos têm acesso irrestrito aos armários que tem lá os lanchinhos para eles, que eles podem comer ao longo do dia, e eles podem abrir a geladeira e pegar frutas, e pegar iogurte, eles pegam o que querem. Por quê? Porque eles não são clientes dentro da minha casa, eles são filhos dentro da casa do papai. E essa mentalidade é uma mentalidade que muda tudo. Eu quero te convidar, meu irmão, a entender que você não é cliente do evangelho, você não é cliente da igreja, não. Você é filho na casa do papai. E como filho, nós temos acesso irrestrito ao Senhor. Veja só o que Jesus diz nesse texto. Ele diz, se alguém tem sede, não é fica esperando o garçom, a garçonete, fica cheio de receios e tudo e tal. Não. Ele diz, se alguém tem sede, venha a mim e beba. Ou seja, o quanto você beber não está ligado a um suprimento limitado que ele tenha. Não, está apenas limitado à sua sede. Enquanto você tiver sede, ele tem água viva jorrando dele para nos fornecer. Porque ele é uma fonte inesgotável. E ele diz, quem tem sede, vem a mim e beba. E de forma irrestrita, venha a mim e beba. Tudo o que precisamos ter, meu irmão, é sede. Sede do Senhor. Então, o meu desafio para você hoje é ative, acenda a sua sede pelo Senhor. Aleluia! E com isso, eu trago novamente aquela nossa perguntinha diária que faz dessa experiência uma experiência prática e de vivência. A pergunta para você é, qual é a satisfaçãozinha terrena que você pode trocar para ter um tempo intencional com Deus hoje? Isso produzirá um renovo no seu anseio pelo Senhor.
Eu quero te convidar a isso, a avaliar o seu dia a dia, avaliar as suas atitudes, avaliar os seus hábitos. E no dia de hoje, não espere ir para amanhã, não espera para a semana que vem, não espera para o fim do jejum. Faça isso hoje e, a partir de hoje, continue praticando essa disciplina. De trocar uma satisfação terrena, temporária, mundana. E, mais uma vez, eu te lembro que essas coisas não são necessariamente pecado. Mas elas frequentemente, elas tumultuam as nossas vidas a ponto de não termos tempo. Não temos tempo para o Senhor. Não temos tempo por quê? Porque o tempo é curto? Não, nós não temos tempo porque não fomos intencionais na nossa busca. Então, entenda que ativar a sede pelo Senhor é uma responsabilidade nossa. Então eu te convido e te desafio a fazer isso hoje. E após essa clareza que você recebeu nesse devocional, nessa reflexão, você faça isso a cada manhã. Você se desperte durante as suas manhãs com uma canção de adoração ao Senhor, com uma curiosidade santa pela palavra de Deus, com uma fome espiritual e comece a ativar essa fome, deixe essa fome borbulhar no seu interior. E o meu desafio para você é faça isso de forma intencional e exclusiva. Não busque a Deus enquanto você faz outras coisas. Eu não estou dizendo que essas coisas não sejam abençoadas. Você está no trânsito buscando a Deus. Glória a Deus por isso, continue. E você está talvez limpando a casa ou cortando a grama e está trabalhando e você tem um tempozinho que a sua mente está vagando e você está ali cantando uma canção e com o seu pensamento do Senhor. Glória a Deus por isso. Agora, o que eu estou falando vai um passo além. O que eu estou falando tem a ver com um tempo exclusivo com o Senhor, onde você não se ocupa com mais nada e você reservou ali um tempo com Deus. Talvez você pense, pastor, eu não consigo fazer isso durante 30 minutos, 1 hora. Meu irmão, se o que você consegue fazer são 5 minutos, faça isso. E eu garanto para você que os 5 minutos vão se transformar em 6. Os 6 vão virar 10, os 10 viram 15, os 15 viram 20. E aí chegará um momento em que você estará desejoso por ter mais tempo com o Senhor. Por quê? Porque a sua fome terá sido ativada, acendida, como uma chama que vai arder no seu coração insaciavelmente. Glória a Deus por isso. E com isso, eu espero que isso seja encorajador para você e te inspire a viver uma nova profundidade de relacionamento com Deus. Em nome de Jesus. Vamos orar juntos ao Senhor. Pai Celestial, muito obrigado por esse tempo. Um tempo de ativação da nossa fome e da nossa sede pelo Senhor. Pai, nós queremos rejeitar essas satisfações mundanas e terrenas e pedimos que o Senhor nos dê sabedoria para como administrar o nosso tempo e as nossas vidas de tal forma que estejamos sempre nutrindo o desejo de ativar esta fome e esta sede pelo Senhor. Ó Pai, ajuda-nos, encoraja-nos a desejar a adoração, a desejar a Tua palavra, a desejar a Tua presença, Senhor Deus, e almejar um tempo contigo para sermos alimentados e receber do Senhor sabedoria, instrução, palavra de conhecimento, a ativação dos dons espirituais e isso, Senhor Deus, elevar a nossa experiência de espiritualidade com o Senhor de forma frutífera, de forma real, de forma constante, em nome de Jesus e de forma madura. Louvamos ao Senhor, ó Pai, por mais esse dia de jejum e pedimos o fortalecimento do Senhor sobre as nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém. Meu irmão, espero que você seja abençoado, que você seja encorajado. Em nome de Jesus. Eu te convido a compartilhar esse conteúdo com alguém que certamente também será abençoado e seja renovado no Senhor. Não perca amanhã. Nós estamos firmes em direção à conclusão desta primeira semana e no objetivo e no propósito de sermos capacitados pelo Espírito. Em nome de Jesus. Deus te abençoe.